Hoje vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedoria, do venerável Nagarjuna. A história de hoje é sobre a perfeição da disciplina. Na vez passada em que falamos sobre disciplina, falamos que todos os seres amam seus corpos e apreciam suas vidas, mesmo que seja uma pequena formiga. Por isso, de todas as más ações, a transgressão da matança é a mais grave. No budismo, dentro dos 5 preceitos e das 10 ações virtuosas, o ato de não matar é citado em primeiro. As pessoas que gostam de matar, nesta vida e nas próximas, receberão vários tipos de sofrimento no corpo e na mente. Manter os 5 preceitos é o mesmo que praticar a grande generosidade. Também é citado como os 5 atos da generosidade. Hoje continuamos a contar a história da disciplina do grande tratado da perfeição da sabedoria. A história de hoje se chama O Filho do Açougueiro que se recusou a matar. Preâmbulo de Nagarjuna. A primazia dos preceitos. Pergunta: se não for o caso em que eu seja atacado, o pensamento de matar pode ser interrompido. Se, no entanto, alguém foi atacado, superado pela força e está sendo coagido por um perigo iminente, o que devo fazer então? Resposta: deve-se pesar a gravidade relativa das alternativas. Se alguém está prestes a tirar a própria vida, deve-se considerar, primeiro, se o benefício de preservar o preceito é mais importante. Se o benefício de preservar a vida física é o mais importante e se a quebra do preceito constitui uma perda ou se o desaparecimento físico constitui um problema. Depois de refletir dessa maneira, percebe-se que manter o preceito é importante e que preservar a vida física de uma pessoa é uma questão menor. Se, ao evitar o perigo, só se consegue preservar o corpo, que vantagem ganha com o corpo? Este corpo é o pântano da velhice, doença e morte. Inevitavelmente irá deteriorar-se e decair. Se, no entanto, é para manter o preceito que se perde o corpo, o benefício é extremamente maior. Além disso, deve-se considerar assim: desde o passado até o presente, perdi minha vida inúmeras vezes. Às vezes encarnei como um bandido malévolo, como um pássaro ou como um animal que vivia apenas em prol da riqueza ou do lucro, ou então me envolvia em todo tipo de atividades indignas. Agora encontrei uma situação em que poderia ser por uma questão de preservar os preceitos da pureza. Não ficar com este corpo e sacrificar minha vida para defender os preceitos seria 1 bilhão de vezes melhor do que, e de fato incomparável com, apenas proteger meu corpo às custas de violar as transgressões, ou seja, às custas de violar o preceito de matar, de não matar. Dessa forma, decide-se que deve abandonar o corpo para proteger a integridade dos preceitos puros. A história de hoje se chama O Filho do Açougueiro se recusa a matar. Por exemplo, havia um homem, um Srotapana, que havia renascido na família de um açougueiro. Ele tinha crescido até o limiar da idade adulta. Embora se esperasse que ele ocupasse o negócio da família, ele não estava disposto a matar os animais. Seu pai e sua mãe lhe deram uma faca e o trancaram em um quarto com uma ovelha, dizendo:
enquanto você não tomar cargo dos negócios da família e não matar as ovelhas, não permitiremos que você saia desse quarto para ver o sol ou a lua e nem para comer e beber para sua sobrevivência. O filho pensou consigo mesmo: se eu matar essa ovelha, serei obrigado a seguir essa ocupação de açougueiro a minha vida inteira. Como eu poderia cometer esse grande crime simplesmente por causa deste corpo? Pensando assim, então ele tomou a faca em suas mãos e se matou. O pai e a mãe abriram a porta para saber se o filho já havia matado a ovelha. Quando viram, a ovelha estava em pé em um canto do quarto, enquanto o filho estava deitado no outro canto, já morto. No momento em que tirou a própria vida, ele imediatamente renasceu nos céus. Se alguém é assim, isso significa não poupar a vida, nem mesmo a própria vida, em consideração à integridade dos preceitos puros. E nessa história, nós temos que saber algumas informações para contextualizar. Uma pessoa que atinge a primeira fruição da iluminação, o nível de Srotapana, assim como esse homem, somente renasce mais 7 vezes no reino humano. Para um Srotapana, que já realizou a visão correta, o chamado nível de não retrocesso, não é possível realizar uma ação negativa que causa renascimento nos reinos malvados. E mesmo que seja um Srotapana, devido ao karma negativo do passado, ainda assim pode renascer em famílias ruins, não propícias ou que obstruem a prática, assim como esse homem da história. E deve-se entender que tirar a própria vida é uma questão que não é um assunto para ser tomado levemente. Para a maioria de nós, envolveria circunstâncias psiquiátricas deprimentes por influências profundamente aflitivas e intensamente emocionais. Estas são as condições que tendem a levar às circunstâncias menos afortunadas do renascimento. A situação do Srotapana era bem diferente, porque ele já entrou na corrente, ou realizou a primeira fruição da liberação. Ou seja, a sua liberação ou iluminação já é garantida. Ele já havia conquistado o caminho em um nível em que a sua liberação já estava garantida. Ele já havia passado o nível de ser afetado significativamente pelas aflições e não estava mais sujeito a cair em maus destinos de renascimento. Como a maioria de nós não desfruta de tais circunstâncias espiritualmente avançadas, caso nos encontrássemos frente a tal dilema, seria melhor renunciarmos a tirar nossas próprias vidas e também a recusar a matar a ovelha. O Buda ensinou aos discípulos leigos, praticantes budistas, a levar um meio de vida correto, ou seja, uma profissão apropriada. Isso é muito importante e não pensemos que não importa o que você faz para o próprio sustento. A quantidade de más ações acumuladas em uma vida pode ser impressionante, como gotas d'água que podem chegar a se tornar um oceano. Alguém diz: se eu não fiz nada ruim, por que estou passando por momentos de más consequências? Às vezes é devido a uma vida inteira machucando aos seres, ações essas acumuladas através da profissão. E além disso, no budismo falamos de causa e efeito em 3 períodos de tempo. Se alguém dana, machuca aos seres pelos benefícios imediatos, como por exemplo essa família de açougueiros, na próxima vida seguramente receberão más consequências.
Talvez nós achamos que os exemplos, as histórias citadas no grande tratado da perfeição da sabedoria são muito difíceis de se imitar ou tomar como modelo. Mas nós devemos entender que elas referem-se aos níveis do Bodhisattva, principalmente aos mais altos níveis. O Bodhisattva pode perder a cabeça, espalhar o próprio sangue pelo chão, doando sua cabeça, o cérebro, a medula óssea, doando todo o seu corpo pelo único propósito de manter os preceitos. Mesmo que sejam níveis muito altos, ainda assim devemos regozijar pelos bons atos deles e aprender com eles a gerar a grande mente de Bodhi. E talvez um dia alcançaremos esses níveis. Em resumo, todas as vidas são valiosas, tal como Buda Shakyamuni declarou. Nos céus acima e abaixo deles, o Buda é o único honrado. Cada pessoa neste mundo é única e deve ser respeitada. Cada ser senciente tem o direito de viver e não deve ser escravizado. Por isso, uma pessoa com sabedoria definitivamente não causará dano aos outros facilmente. A vida é imperfeita e todo e cada um de nós depende das vidas de muitas outras pessoas para poder sobreviver. Ninguém pode falar arrogantemente que eu nunca matei nenhuma vida, ou então falar, como eu sou vegetariano, então eu nunca matei. Será assim mesmo? Muito pelo contrário. Mesmo quando caminhamos na rua, é provável que tenhamos pisado nas formigas ou outros insetos, outros seres vivos, sem saber. Em conclusão, devemos ser gratos pela vida e não ser arrogantes, e com certeza devemos fazer o possível para não matar a nenhum ser. Namo Pho